Cruzeiro e Itabirito se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Gregorão, em Contagem. Os ingressos já estão à venda para sócio, para o público em geral. R$ 15 para sócio, R$ 30 para não sócio. Ingresso.cruzeiro.com.br, vá lá, adquira o seu ingresso. Importante dizer, esse é o último jogo do Cruzeiro como mandante nessa primeira fase do Campeonato Mineiro, então, última oportunidade de prestigiar as cabulosas nessa primeira etapa do campeonato. Nós encerramos o Campeonato Mineiro, essa primeira fase, diante do América. O mando é do América e esse jogo está marcado para a Arena Frimisa, em Santa Luzia, aqui também na região metropolitana de BH. Mas existe uma tendência de não ter presença de público nesse jogo. Estamos aguardando mais informações por parte do América Mineiro para trazer essa confirmação aqui na Samuca TV. Então, garantido mesmo, essa é a última oportunidade de prestigiar as cabulosas em loco nessa primeira fase do campeonato e, evidentemente, é um jogo muito importante para as nossas pretensões. Então, quanto mais torcida se fazendo presente e apoiando o time, melhor. Dessa forma, nós estamos mais próximos dos nossos objetivos sempre. Então, fica o convite para você que ainda não comprou o ingresso, vá lá, adquira o seu ingresso e esteja presente ali na Arena Gregorão em Contagem. Não dá para você ir no jogo, sem problemas, transmissão da TV Cruzeiro, mas faça aquele esforço, data FIFA no masculino, sem jogo esse final de semana, um jogo excelente para levar a família e prestigiar as cabulosas em loco ali na Arena Gregorão. Bom, vamos começar falando sobre o Itabirito. Vocês sabem que eu gosto de começar pelos nossos adversários, mas antes quero deixar aqui um agradecimento ao meu amigo Matheus, da loja Camisa Raiz. Ele me mandou essa camisa que eu estou usando, Páginas Heróicas Imortais. Camisa linda, amei muito. E se vocês forem lá no site da loja, camisaraiz.store/trem azul, vocês vão ver que o Matheus está disponibilizando uma série de estampas e uma série de modelos, né? Tem camisa, camiseta, tem macacão de bebê, tem moletom, vários modelos de moletom, vários tamanhos, feminina, masculina, várias cores. Então, quero aproveitar para deixar aqui a recomendação, vou colocar o link aqui. Estamos com um cupom de desconto, estamos muito chiques, e aí fica aqui a dica para você passar lá na loja do Matheus, dar uma olhada nas estampas, escolher a sua preferida e usar o cupom de desconto, afinal de contas, não faz mal, né? E aí o Matheus me disse também, para você que está assistindo aqui o pré-jogo do Cruzeiro Feminino, que em breve estampas específicas também do Cruzeiro de Garotas. Então, eu particularmente estou muito ansiosa para ele liberar essas estampas, e já tem alguns modelos bem legais lá. Então vai lá, camisaraiz.store/trem azul. Escolha seu modelo, mas volta aqui para a gente continuar falando sobre Cruzeiro e Itabirito. O Itabirito é o melhor time do ponto de vista técnico desse campeonato mineiro feminino quando a gente fala das equipes do interior. O Itabirito, inclusive, conseguiu um resultado esportivo muito expressivo nessa temporada, que foi o acesso da Série A3 para a Série A2. Então, na próxima temporada, nós teremos os 3 times da capital mineira na Série A1 e o Itabirito representando Minas Gerais na Série A2. É um projeto realmente muito legal, assim, de um clube que, dentro das possibilidades que tem, mantém um time feminino muito competitivo para a sua realidade, né? No ano passado, já conseguiu avançar para a segunda fase do Campeonato Mineiro, inclusive que o próprio Atlético Mineiro não conseguiu, né? O Itabirito fez uma campanha superior à do Atlético Mineiro no ano passado, e esse ano vem para o campeonato com a intenção de, mais uma vez, ficar entre os 4 primeiros colocados e avançar para a fase semifinal do Campeonato Mineiro. Quando saiu o chaveamento, acho que o Itabirito não deu lá muita sorte, porque pegou em sequência América Mineiro e Atlético Mineiro, então 2 jogos bem difíceis de você pontuar, né, pensando do ponto de vista do Itabirito, e ele de fato não conseguiu pontuar. E aí, na rodada passada, ele enfrentou o Araguari, que é a equipe mais frágil, inclusive tem muitas jogadoras de idade sub-17 no time do Araguari, e aí o Itabirito conseguiu vencer e vencer bem. Vai enfrentar o Cruzeiro amanhã, é um jogo também muito difícil, o Cruzeiro é o adversário mais difícil que todas as equipes que estão no Campeonato Mineiro vão enfrentar, e o Itabirito termina a primeira fase do Campeonato Mineiro contra o Valadares, que é justamente contra quem é o seu campeonato. Esse é o confronto direto que vai definir a 4ª vaga para a segunda fase do Campeonato Mineiro, a fase semifinal. Então, o que é muito importante para o Itabirito nesse jogo contra o Cruzeiro? Evidentemente, se você consegue o empate ou até a vitória, né, você pontuar diante do Cruzeiro, seria espetacular, mas eu entendo que quando o treinador, a comissão técnica do Itabirito fazem as contas, eles não estão contando com pontos diante do Cruzeiro. O grande objetivo do Itabirito nessa partida tem que ser sofrer o mínimo possível de gols, para que no saldo de gols ele siga à frente do Valadares e chegue para esse confronto direto, caso eles cheguem com a mesma pontuação, o que é muito factível, os dois chegarem com 3 pontos para esse último jogo, tendo vencido apenas o Araguari. Aí, se o saldo de gols do Itabirito for melhor e até consideravelmente melhor do que o saldo de gols do Valadares, ele chega com a possibilidade não só da vitória, né, mas do empate também ser suficiente para ele avançar.
Então, eu imagino que a estratégia do Itabirito para essa partida seja essa, tentar se defender muito bem e sofrer o mínimo possível de gols para chegar muito vivo para esse confronto direto diante do Valadares, que nessa rodada enfrenta o Araguari e provavelmente vai vencer o Araguari, né? Esse é o objetivo do Itabirito diante do Cruzeiro. É um time que, de todos do interior, tecnicamente e até taticamente, é o que tem a melhor condição de fazer isso, se defender bem diante do Cruzeiro, mas é evidente que existe uma disparidade técnica muito grande entre o elenco do Cruzeiro e do Itabirito. A tendência natural é que o Cruzeiro consiga vencer e vencer bem, independente de quem entrar em campo, independente do time que o Jonas escalar. Mas pensando do ponto de vista do Itabirito, essa tem que ser a missão amanhã ali na Arena Gregorão. Não sofrer gols ou sofrer o mínimo possível de gols para chegar muito vivo com condições de confirmar essa quarta vaga na última rodada diante do Valadares. Se nessa primeira fase do Mineiro o campeonato do Itabirito é contra o Valadares, o campeonato do Cruzeiro é contra o América Mineiro, que é o time, coincidentemente, contra quem nós vamos encerrar a campanha na semana que vem. O América Mineiro vai enfrentar o Atlético Mineiro nessa rodada. É um jogo mais difícil, mais desafiador para o América Mineiro. Existe um potencial para o América perder pontos nesse jogo, mas o América segue sendo favorito diante do Atlético Mineiro. Então, assim, existe uma tendência de Cruzeiro e América Mineiro chegarem com campanhas iguais para esse último jogo, assim como existe essa tendência para o Itabirito e para o Valadares. E aí, para a definição dessa primeira colocação, caso tanto o Cruzeiro quanto o América cheguem com a mesma pontuação, a definição fica para o saldo de gols. Nesse momento, o Cruzeiro tem 10 gols de saldo a mais que o América. Então, o Cruzeiro construiu uma campanha muito sólida, era muito importante vencer e vencer bem, principalmente as equipes do interior, era muito importante vencer o Clássico e é muito importante vencer o Itabirito amanhã, justamente para chegar numa ótima condição diante do América Mineiro na última rodada. Caso o Cruzeiro consiga vencer o Itabirito amanhã e, de preferência, aumentando o seu saldo de gols, mesmo que o América Mineiro vença o Atlético Mineiro no confronto dessa rodada, ele vai chegar com um saldo de gols consideravelmente menor do que o do Cruzeiro, e aí o empate já seria o suficiente para o Cruzeiro no confronto direto na última rodada para ficar em primeiro lugar. O primeiro lugar geral é um objetivo do Cruzeiro, primeiro porque é o melhor time do futebol mineiro feminino no ano de 2025, a campanha comprova isso. O América Mineiro disputou a Série A1, mas não conseguiu se classificar entre os 8 para a segunda fase. O Cruzeiro chega à final, confirma a sua vaga na Copa Libertadores da América. Nível de time, o Cruzeiro hoje tem o melhor time do futebol feminino mineiro. Quando estamos falando da camisa do Cruzeiro, não há como pensar em algo diferente do que o primeiro lugar dentro do Campeonato Mineiro. Esse tem que ser um objetivo. O Cruzeiro sempre tem que buscar o topo aqui no estado de Minas Gerais. E, obviamente, quem fica em primeiro lugar geral garante a possibilidade de definir tanto a semifinal quanto uma eventual final em casa ao lado do seu torcedor. Esse ano, tanto a semi quanto a final serão disputadas em 2 jogos de ida e volta. Então, o mandante do segundo jogo será definido por quem teve a melhor campanha, e isso é um objetivo do Cruzeiro, e tem que ser mesmo um objetivo do Cruzeiro, definir tanto a semifinal e uma eventual final ao lado do seu torcedor na sua casa. Então, importantíssimo que o Cruzeiro siga pontuando, e para isso é imprescindível que o Cruzeiro faça 3 pontos amanhã. Existe uma possibilidade do América tropeçar diante do Atlético Mineiro, empatar, até mesmo perder, mas não dá para o Cruzeiro contar com isso, ficar pensando nisso. O Cruzeiro precisa fazer a sua parte, precisa vencer o Itabirito, é favorito, precisa mais uma vez comprovar sua força em campo, seu favoritismo em campo, buscar os 3 pontos primeiramente e, se possível, uma vitória boa, tranquila, para melhorar ainda mais o seu saldo de gols, que nesse momento já parece inalcançável para o América Mineiro, mas sempre dá para melhorar, né? Quem vai a campo amanhã diante do Itabirito? Olha, o Campeonato Mineiro, ele tem um calendário favorável, né, em que você tem semanas cheias para trabalhar. A equipe do Cruzeiro recebeu 2 dias de folga depois da vitória no Clássico, retomaram os trabalhos na Toca 1 na terça-feira. Então é um ótimo tempo de recuperação e de treinamento para as partidas que você tem sempre ali aos sábados, eventualmente no domingo. Se o Jonas quiser repetir a escalação que ele usou ali no Clássico, não vejo nenhum problema do ponto de vista físico, por exemplo, a não ser que tenha acontecido alguma coisa nos treinamentos, e a gente torce para que não, né? Mas a nível assim de desgaste, não acho que isso é um problema, não acho que isso está na mesa. Se o Jonas quiser repetir a escalação, ele pode. A questão é que o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, ele serve também para oportunizar atletas que não conseguiram ter tanta sequência, tanta minutagem ao longo do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou citar aqui um exemplo, né? Não é informação, mas é um exemplo.
A Clara, nossa lateral esquerda, ela foi muito bem nos 2 primeiros jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Ela foi titular. Para o jogo contra o Atlético Mineiro, o Jonas foi com força máxima e a Gisele, que é a titular do Cruzeiro com muito mérito, conquistou essa vaga no campo e eu acho que hoje não tem nenhuma discussão sobre os motivos pelos quais ela é a titular e a Clara é a reserva. Gisele recuperou a sua vaga, fez ali mais um ótimo jogo diante do Atlético Mineiro na semana passada. Para amanhã, eu acredito numa tendência do Jonas colocar algumas peças como a Clarinha para iniciar a partida, porque entendo que o elenco do Cruzeiro proporciona isso a ele. Você tem peças de qualidade no banco de reservas. Eu entendo que a Clara fez 2 partidas muito boas, com um nível de concentração adequado diante desses adversários mais frágeis que ela enfrentou ali, né, tanto o Araguari quanto o Valadares. E foi muito bem nas 2 partidas. Para mim, ela foi a melhor em campo do Cruzeiro nesses 2 jogos, e aí até analisando mais contra o Valadares, porque o Araguari, de fato, é uma equipe bem aquém, muitas jogadoras em idade sub-17, acho que nem vale a pena a gente ficar analisando individualmente as atletas do Cruzeiro naquele jogo. Então, eu acredito numa presença de uma jogadora como a Clara e como outras que aproveitaram bem as suas oportunidades nesses 2 primeiros jogos, que não são titulares dessa equipe, mas que podem voltar ao time diante do Itabirito. Não acho que ele vai com um time totalmente reserva, assim como ele não foi diante do Valadares, não tem motivo para isso. O campeonato que o Cruzeiro disputa no momento é o Campeonato Mineiro, é o campeonato que o Cruzeiro precisa levar a sério e, mais uma vez, a equipe precisa da vitória, né? Então, não vejo sentido em poupar todo mundo nesse momento. Então, acredito numa mescla, talvez um time parecido com o que jogou ali diante do Valadares. E também, o Campeonato Mineiro permite 7 substituições, eu particularmente não vejo sentido, né? Mas esse é o regulamento da temporada. Então, também sempre tem essa possibilidade de, ao longo do jogo, ir reintroduzindo titulares na partida que eventualmente fiquem no banco de reservas, porque aí sim, na semana que vem, diante do América Mineiro, força máxima, assim como foi diante do Atlético Mineiro, porque certamente é confronto decisivo para esse primeiro lugar geral na primeira fase, e o Cruzeiro tem que ir com o que tem de melhor nesse jogo, e não faz sentido você não dar o mínimo de ritmo de jogo para suas titulares ali diante do Itabirito amanhã. Então, acredito numa mescla e acredito nas nossas principais atletas jogando uma minutagem relevante, seja no primeiro tempo, seja no segundo, visando o confronto contra o América Mineiro na semana que vem. Então é isso, Cruzeiro e Itabirito, amanhã às 15 horas na Arena Gregorão em Contagem, ingressos à venda no ingresso.cruzeiro.com.br e, evidentemente, caso você não possa comparecer, transmissão da TV Cruzeiro no YouTube, ao vivo, de graça, com imagens, como vocês já estão acostumados. São as cabulosas, muito perto de confirmar o seu primeiro objetivo no Campeonato Mineiro, mas isso passa por uma vitória e preferencialmente uma vitória por um bom saldo de gols amanhã diante do Itabirito, e que esse time consiga mais uma vez comprovar em campo porque ele é o melhor desse Campeonato Mineiro. Um abraço!